Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. O Brasil mantém atualmente um sistema tributário de grande complexidade, com cerca de 60 tributos, dos quais 50 federais. Vários analistas definem ainda entre os maiores defeitos desse sistema tributário o fato de ser altamente centralizado na esfera federal, o que muito contribui para o enfraquecimento da federação. Apontam ainda que o sistema tributário brasileiro sofre do mal da regressividade tributária, que é quando se arrecada proporcionalmente mais tributos exatamente daqueles que ganham menos. Em meio a todo esse diagnóstico, o governo já fez alguns acenos no sentido de retomar, a partir do Congresso Nacional, as discussões em torno da reforma tributária ao longo deste ano. Para analisar este assunto, o Agenda Econômica vai conversar hoje com o presidente do Sindifisco Nacional, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Dr. Pedro Delarry Tolentino Filho. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Dr. Pedro, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Obrigado a você pelo convite. Houve uma arrecadação, antes da gente entrar na reforma tributária, eu queria dar uma pincelada aí sobre a arrecadação de 2010 para a gente ver até a força da máquina de arrecadação instalada no país. No período de janeiro a dezembro, a arrecadação bateu um recorde de 825 bilhões de reais e apresentou um crescimento real de quase 10%. Os produtores, empresários e trabalhadores acham que isso aí é uma radiografia da sanha do governo por arrecadar impostos. Para quem está do outro lado do balcão, é a força de uma boa máquina de arrecadação montada ao longo de todos esses anos. Como é que os auditores veem essa questão? Bom, sem dúvida há um aumento de eficiência da Receita Federal. A Receita Federal hoje corre mais e melhor atrás da sonegação, e da percepção do risco de sonegar. Mas também há esse crescimento da arrecadação, também é produto do próprio crescimento do país. Nós tivemos incrementos importantes na produção industrial, da ordem de 11% no ano passado. A massa salarial cresceu, a massa trabalhadora, empregada formalmente, cresceu cerca de 16%. O volume de vendas cresceu cerca de 13%. Isso tudo se reflete naturalmente na arrecadação. Beto. Doutor Pedro, nós temos uma questão importante sobre o imposto de renda, que chamou muita atenção em 2010, foi o fato de a arrecadação do imposto de renda pessoa física ter se elevado em 10,59% em termos reais, enquanto a arrecadação do imposto de renda pessoa jurídica e / contribuição social sobre o lucro líquido ter apresentado no mesmo período uma queda de menos 0,14%. O que o senhor daria como explicação para esses resultados? Bom, o aumento da pessoa física, do imposto de renda sobre pessoa física, ele se dá justamente por causa do aumento da massa salarial. Quanto mais, então você teve 16% a mais de pessoas entrando no mercado de trabalho formal, elas descontam imposto de renda na fonte, tem que pagar imposto de renda, e isso se reflete na arrecadação do imposto de renda da pessoa física. Em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica, nós temos um problema, que é o planejamento tributário das empresas. Porque o planejamento tributário, muitas vezes, existe uma linha muito tênue entre o que é elisão tributária, que é o planejamento, e o que é evasão. Então, muitas vezes, propositadamente ou não, ou até por interpretação equivocada da legislação, as empresas acabam fazendo um planejamento tributário que esbarra para a evasão tributária. E, por isso, inclusive, a Receita criou as delegacias de maiores contribuintes agora, recentemente, para justamente combater essa sonegação, vamos dizer assim. Explica melhor para a gente o que vocês consideram a sonegação típica e a elisão fiscal, a evasão fiscal. A legislação brasileira é muito intrincada. Então, existe possibilidade de você fazer um planejamento tributário da sua empresa que, na verdade, acaba esbarrando para a ilegalidade, pela interpretação equivocada da legislação e acaba não sendo uma elisão, ou seja, um planejamento legal. Acaba esbarrando para ser um planejamento ilegal. E aí atua a Receita Federal no sentido de fazer a fiscalização do planejamento feito por essas empresas para saber e para definir
se ali houve uma sonegação de tributos, e aí cobra-se multa, juros, etc., ou, se não, se foi um planejamento legal. O fato é que muitas empresas, mas cerca de 40% das maiores empresas do país, elas acabam compensando o pagamento do imposto de renda da pessoa jurídica e acabam não pagando. Muitas não pagam, chegam a não pagar nada de imposto de renda da pessoa jurídica por causa desse planejamento tributário que é feito e que agora nós estamos nos aprofundando na análise desse planejamento das empresas. Mas essa queda que o Beto mencionou, na pessoa jurídica, ela pode ser recuperada adiante por um processo de mais recuperação de crédito tributário. Sim. Agora, é praticamente uma estagnação, né? Deu menos 0, alguma coisa. Estagnou. Né? Agora, um secretário da Receita já declarou aqui mesmo, numa agenda econômica, certa vez, que em razão da elisão e dessas intrincadas legislações, os maiores bancos, as maiores empresas acabam por não pagar imposto de renda. Isso continua acontecendo? É exatamente isso que eu estou falando. O planejamento tributário das grandes empresas, dos maiores contribuintes, que respondem por 70% da arrecadação tributária, né, e são cerca de 10 mil empresas, ele acaba sendo muito importante, tem um peso muito importante na arrecadação do imposto de renda da pessoa jurídica. Né? E muitos, de fato, por conta desse planejamento, acabam sequer recolhendo o imposto de renda. A CID, vamos ver um pouquinho o que é que houve com a contribuição de intervenção no domínio econômico, que houve um aumento que chamou a atenção, aumento de arrecadação em 2010 de 53,5%. Isso se deveu meramente a preço de combustíveis? Não, a CID é como você falou, uma contribuição de intervenção no domínio econômico. A função dela não é fiscal, não é de arrecadar, é de regular uma situação de mercado. No mercado internacional, o preço do barril de petróleo está mais ou menos estagnado, enfim, não estamos vivendo nenhuma crise internacional de petróleo. Então, o governo aumenta o valor da CID para regular o mercado. Se nós tivermos uma crise interna, o valor da CID baixa para que o preço da gasolina não exploda. Desculpe. Então, na realidade, uma regulação, uma intervenção do governo no domínio econômico. Então, assim como o IOF, né, também houve um aumento significativo, mas porque o governo resolveu intervir na remessa de aplicações financeiras por parte dos estrangeiros no Brasil. No Brasil, em renda fixa. Mas aqui no caso do IOF, nós temos uma taxação aquela de 6%, né? Que muitos consideram que seria ainda muito tênue diante da inundação de dólares. Há, inclusive, certas palavras de autoridades monetárias brasileiras dizendo que o governo tem instrumentos que poderá vir a utilizar para tornar mais eficiente esse controle, uma forma de controle do capital que entra. O senhor acha que isso pode ser um caso? Tornar mais grave? Com certeza, porque o que há, de fato, há uma inundação de dólares, né, que faz com que o dólar fique depreciado em relação ao real. E aí você tem problema com os nossos exportadores. Então, o IOF é um dos vários mecanismos que o governo tem para tentar segurar a entrada de dólares no Brasil e tentar, com isso, segurar a depreciação do dólar frente ao real. Há outros mecanismos. Quais seriam? Seria um deles. Na sua visão? Veja, isso já parte um pouco mais para a política monetária. Fiscal só teria o IOF. Fiscal é o IOF, mas dentro da política monetária tem várias medidas aí que estão sendo tomadas nessa área. Várias, exatamente. Né? Aumento compulsório, próprio compulsório dos bancos, etc. Tudo isso ajuda a segurar o valor da moeda, né? Agora, doutor Pedro, a arrecadação da Contribuição sobre Financiamento de Seguridade Social, PIS, Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, e também a Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social, COFINS, apresentaram aumento real de arrecadação de 9,8%, né? O que mostra o que explica o bom desempenho desses Basicamente, essa arrecadação ela foi do PIS. E por quê? Porque do PIS.
e não da Confins. A Confins teve um aumento que é explicável pela própria expansão que eu me referi, da produção industrial, da massa salarial, etc. Agora, o PIS, alguns depósitos judiciais que eram feitos nos bancos passaram, por determinação judicial, a ser efetuados nos cofres do Tesouro. Então, houve um incremento no início do ano passado, da ordem aí de 9 bilhões de reais, que fizeram um peso significativo na arrecadação do PIS. E que é de exercícios anteriores, na realidade. Entre os principais fatores que explicaram o elevado nível de arrecadação em 2010, destacaram-se as taxas de crescimento de 11,7% da produção industrial, 14,3% das vendas de bens e de serviços e de 13,2% da massa salarial. O que é que nós podemos esperar para 2011 com relação a esses itens que estimularam a arrecadação? Um crescimento mais modesto agora, né? A própria previsão do Banco Central é de um crescimento de cerca de 4,5%, né? 4,5%, 5%, o que significa também que a arrecadação também não vai continuar crescendo da maneira como cresceu esse ano. A arrecadação ela é fruto de uma política de expansão de arrecadação através de aumento de alíquota ou criação de tributos, o que não é o caso, né? Ou de um melhor eficiência da máquina arrecadatória, né? Ou a própria situação de mercado, o aumento da capacidade de produção do país, que aumenta a arrecadação. Estamos num nível bom de eficiência. Não pretendemos aumentar significativamente alíquotas, nem criar novos tributos. Então, a tendência vai ser de haver um crescimento da arrecadação também um pouco mais discreto no ano de 2011. Doutor Pedro, a carga tributária do Brasil hoje encontra-se por volta de 36% do produto interno bruto. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, essa é uma das maiores cargas tributárias do mundo. O que explica essa tão elevada carga tributária no Brasil? Olha, o sistema federativo explica uma parte, né? A parte da União, parte federal desse bolo dos 36% é cerca de 21%, né? A parte federal. Os estados entram com 9 ou 8 e os municípios com a diferença para chegar nos 36, e nas nossas contas não é 36, é 34, quer dizer, varia um pouco a metodologia. Enfim, é preciso ver que o Brasil é um país em crescimento, é um país enorme, né? Qual é, por exemplo, os Estados Unidos? Os Estados Unidos são 26%. 26%. Mas qual é o PIB dos Estados Unidos? São 14,2 trilhões de dólares. Né? Então, 26% de 14,2 trilhões é um número. E 36% de 2 trilhões, que é o PIB do Brasil, é outro número. Né? Além disso, o déficit nominal anual americano é de cerca de 1,5 trilhão de dólares por ano, que é financiado por quem? Pelo resto do mundo todo. Então, quer dizer, só em termos de déficit público anual, os Estados Unidos têm o dobro da despesa da arrecadação brasileira. É mais que o dobro do que a arrecadação brasileira inteira, só de déficit. Em razão disso, o senhor acha inadequada a comparação, muitas vezes, da realidade fiscal entre o Brasil com os Estados Unidos. E outros países desenvolvidos também, porque outros países desenvolvidos, você pega a Alemanha, porque os Estados Unidos têm um tamanho comparável do Brasil. Você pega a Alemanha, é o tamanho do estado de São Paulo, né? Com um PIB per capita elevadíssimo, muito mais elevado que o do Brasil, e com um país totalmente construído. Né? Nós temos um país por construir. Temos um sistema de saúde, um sistema de educação deficitário. Nós temos que investir dinheiro, né, para formar melhor médicos, professores. Quer dizer, a melhoria das condições de vida da população depende de dinheiro e de investimento. Mas se você comparar entre os emergentes, o Brasil também ganha em termos de taxa de arrecadação. Sim, e nós estamos criando as condições de infraestrutura necessárias para nós virarmos grandes. Porque sem um sistema de arrecadação
que faça investimento nas coisas que são necessárias, nós vamos ficar eternamente sendo o país do futuro. Né? Nós queremos ser o país do presente, o país do agora. Mas isso aí não estou defendendo que seja uma carga tributária justa. Eu estou dizendo que se nós queremos fazer os investimentos que são necessários em saúde, em educação, em segurança, em infraestrutura, etc., nós temos que ter dinheiro. Isso se faz com dinheiro. Né? O senhor estaria afirmando que o plano Marshall, que reconstruiu a Alemanha no pós-guerra, no Brasil, tem que ser feito com uma parte importante da poupança interna, da poupança portanto, interna, arrecadação. Porque os Estados Unidos não vão vir, claro. como fizeram com a Alemanha, né? Fazer o plano Marshall no Brasil. Mas nós temos que contar com os nossos meios. Além disso, ainda tem uma coisa. É que nós exportamos juros, né? Pagamento da dívida externa, uma parte, mas principalmente pagamento da dívida interna. E que representou no ano passado cerca de 120 bilhões de reais. Então, desses 820, tira 120. Fica 700 bilhões. Né? Porque 700 bilhões são para pagar justamente a parte mais abastada da população que investe no mercado financeiro. E o governo tem que pagar essas pessoas, né, para financiar o quê? Seus gastos também. Então, quer dizer... Mas assim, a grande queixa, tanto do trabalhador quanto do produtor no Brasil, pelo pagamento de imposto, é na questão do retorno disso, né? Quer dizer, o governo arrecada, a teoria da tributação é você arrecada para devolver na forma de serviço público. Isso acontece no Brasil de uma forma precária, quer dizer, se arrecada bem, mas na hora de se devolver em serviço público, a saúde é deficitária, é deficiente, não atende bem, não há sistema educacional, não há educação de tempo integral e as estradas todas esburacadas, mal cuidadas. Então surge um sentimento de insatisfação da população. Vocês não sentem isso também? Sinto, inclusive, como cidadão. Né? Tem muitos ralos por onde o fruto da arrecadação ele se perde. Né? O que nós temos que fazer, e isso já está sendo feito de forma incipiente, até por algumas organizações não governamentais, é o controle do gasto público. Né? Nós temos experiências aí em alguns municípios, como Londrina e outros, em que há organizações não governamentais que têm como tarefa e finalidade a fiscalização da qualidade do gasto, para onde está indo o dinheiro que se arrecada. Então é preciso que todo cidadão, e aí eu não falo como fiscal da Receita Federal, porque a minha parte é fiscalizar a arrecadação, mas como um cidadão, né, que tem por obrigação, que é a obrigação de todos os cidadãos, de ser um fiscal do controle do gasto, de ver como é que o governo está gastando e de combater a corrupção, é claro. No próximo bloco, a complexidade do sistema tributário brasileiro. Aguarde.